2025 já acabou e se tu não se preparar para 2026, tu vai ser engolido por esse ano que vai vir e tu não vai conseguir alcançar as metas da tua vida. Tu não vai conseguir ser o protagonista da tua própria história. Aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, psicologia, reflexões de vida e tudo aquilo que é significativo para ti. E aqui eu falo muito sobre tu ser o protagonista da tua vida. Então hoje eu quero te ajudar a montar o plano perfeito para que tu se torne o protagonista da tua vida, o protagonista da tua história. Então, eu quero que tu pegue um papel e uma caneta agora aqui para a gente montar juntos o teu plano perfeito para 2026. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais longo, um vídeo com uma organização em si mais didática e eu vou te passar tudo o que eu fiz nos últimos 7 meses para que eu pudesse alcançar a minha vida dos sonhos, para que eu pudesse construir o que eu desejo. Para te contextualizar, no início do ano eu larguei uma profissão que me dava comissões de 10, 15 mil a cada venda. Eu era corretor de imóveis, trabalhava com imóveis de luxo e eu decidi largar essa profissão para que eu pudesse me tornar o protagonista da minha vida, para que eu pudesse focar em mim mesmo. E quando eu abandonei isso, eu estava muito perdido. Quando eu abandonei essa profissão, eu estava perdido, estava sem saber o que fazer. Eu já estava na faculdade, mas não estava focando muito, e as minhas metas, os meus objetivos estavam sendo deixados de lado, e eu estava com um vazio dentro de mim. E talvez tu esteja com esse vazio agora. E eu fiz um plano, eu fiz um desafio para que eu pudesse me tornar o protagonista da minha história. E a partir desse desafio, eu bolei um plano que vai mudar a tua vida e que mudou a minha vida também. E agora eu vou te passar tudo o que tu pode fazer para que o teu 2026 seja mais preenchido e que tu não sinta mais esse vazio emocional dentro de ti. Então, bora pegar um papel e uma caneta. Fechou? Pega aí, que eu vou te esperar para a gente poder montar esse plano perfeito. Pega aí. Pegou, bora. Então vamos montar o teu plano perfeito para 2026. O que é importante tu saber antes de montar uma organização, antes de tu definir ideias, definir metas, definir objetivos? O que tu precisa saber antes de tudo isso? Primeiro ponto. Aqui. Pega um papel, uma caneta, eu vou estar fazendo junto contigo. Então é importante que tu esteja comigo aqui. É importante que tu preste atenção nesse vídeo. Então para o que tu está fazendo e presta atenção aqui, porque é a tua vida que está em jogo. Então aqui, pega um papel e uma caneta, tu vai escrever o plano perfeito para 2026. Eu vou preencher isso aqui junto contigo. Beleza? Então vamos lá. O plano perfeito para 2026. A primeira coisa que tu precisa entender sobre montar objetivos, montar metas, montar planos, é que tu precisa ter um significado. Um significado. O primeiro ponto é isso. Tu precisa entender o que é importante para ti. Tu não vai conseguir definir metas alcançáveis se tu não entender o que é importante para ti. Muitas vezes tu não alcançou metas por tu não saber o que era importante para ti. No passado eu definia muitas metas vazias. Eu definia metas no início do ano que eu não alcançava porque eu definia algo que não tinha sentido para mim. Então, tu vai definir o que é importante para ti, quais são os teus valores de vida, o que é inegociável para ti. Por exemplo, um valor de vida meu é cuidar da minha saúde física e da minha saúde mental. As minhas metas e os meus objetivos devem estar alinhados com esse valor de vida. Se eu me deparar com uma situação em que esse valor de vida vai ser, vamos dizer, ultrapassado, eu vou pensar duas vezes se é realmente o que eu desejo, porque eu vou estar indo contra o meu valor de vida. E é importante que tu tenha definido também um valor de vida, porque tu vai determinar as tuas relações baseadas nos teus valores de vida. Se tu tem um valor de vida e o teu ambiente, as tuas relações vão contra o teu valor de vida, tu precisa pensar muito bem se tu quer continuar com aquelas relações, porque elas não serão saudáveis para ti. Então tu precisa ter essa definição, certo? Primeiro ponto para definir metas, objetivos e planos. Significado.
tu não vai conseguir continuar e tu não vai conseguir montar um plano, montar uma organização sem entender o que é importante para ti. Certo? Segundo ponto, tu não vai conseguir montar uma agenda perfeita se tu não tiver metas claras sobre o que tu quer alcançar. Vamos pensar assim, que o teu significado de vida, o teu valor de vida é uma direção. É uma direção. Vai te direcionar. Agora, os teus objetivos, eles serão o teu GPS. O teu GPS, porque o teu significado te direciona a um caminho determinado. Agora, os objetivos, eles vão te mostrar exatamente o que tu quer alcançar. É teu GPS. No GPS tu vai encontrar paradas, tu vai saber exatamente onde que tu quer chegar. No significado, tu não define o que tu necessariamente vai alcançar, mas nos objetivos sim. O teu significado é uma direção que norteia as tuas decisões. Então assim, segundo ponto, tu precisa ter objetivos claros e definir metas claras se tu quiser alcançar alguma coisa na vida. Tu não vai conseguir alcançar os sonhos da tua vida se tu não tiver objetivos claros. Objetivos claros, objetivos determinados. Um valor de vida meu é cuidar da minha saúde mental. O meu objetivo, vou ilustrar para ser bem didático para ti, o meu objetivo, a minha meta clara, não pode ser eu quero ter uma saúde mental. Isso não é um objetivo. Isso é uma vontade. Certo? Um objetivo é eu quero chegar até o final do ano com uma autoestima melhor. Isso é um objetivo. Tu definiu qual aspecto específico tu quer alcançar. Isso é um objetivo claro. A partir desse objetivo claro, tu vai entender e buscar atividades diárias que vão auxiliar a tu alcançar esses objetivos. Então, terceiro ponto, atividades diárias. Anota aí. Terceiro ponto, atividades diárias significativas. Eduardo, por que atividades diárias significativas? Porque se tu definir atividades diárias que não estão alinhadas com os teus objetivos e com o teu significado, tu não vai alcançar nada. Tu não vai alcançar nada. E tu vai apenas se frustrar por não ter alcançado o resultado que tu desejava. E uma coisa, quando tu define uma atividade diária significativa que está alinhada com os teus objetivos, com os teus significados, tu consegue suportar o não resultado. Porque isso é importante de eu te falar. Tu vai montar uma organização para 2026. A gente está montando uma organização para 2026. Os resultados que tu deseja, eles não vão chegar de um modo rápido. Eles vão exigir tempo, paciência. Eles vão exigir perseverança, disciplina. E tu vai precisar ter atividades significativas. Porque se tu não tiver atividades significativas, tu não vai conseguir suportar o processo. Eu vejo muitas pessoas tendo significado, tendo objetivos, mas acabam não tendo clareza do que elas precisam fazer no dia a dia para alcançar esses objetivos. Eu te dei o exemplo do meu valor de vida, do meu significado. Eu quero ter uma saúde mental melhor. Meu objetivo, eu quero ter uma autoestima melhor no final do ano. Atividades diárias significativas. Qual atividade diária pode auxiliar no meu objetivo de ter uma autoestima melhor? Qual atividade diária? Bom, uma atividade física. Eu vou começar a meditar diariamente. Porque a meditação vai me conectar comigo mesmo e vai fazer eu entender que eu não preciso suprir uma expectativa do outro para ser feliz e para eu me ver bem.
Percebe? Atividade diária que não está relacionada a isso. Eu quero ter uma saúde mental melhor, eu quero ter uma autoestima melhor. Eu vou sair mais. Qual a relação com isso? Nenhuma. Nenhuma. Na prática, nenhuma. Percebe como que é importante tu definir uma atividade diária específica para que te auxilie a ter objetivos, que estejam alinhados com os teus valores de vida? Tudo se interliga. Eu vou fazer uma estrutura aqui que eu já falei que isso vai te ajudar. Tá vendo esse triângulo? A base desse triângulo é o primeiro ponto, é o significado. O teu significado vai nortear os teus objetivos. Segundo nível é os teus objetivos. Terceiro nível é as tuas atividades diárias. É as tuas atividades diárias. E lá no pico é a tua vida dos sonhos. É a tua vida perfeita. Aqui. Tu não consegue ter atividades diárias que vão te ajudar a alcançar os teus sonhos se tu não tiver um significado definido. Tu não vai alcançar a vida dos teus sonhos se tu não tiver objetivos claros e que estejam alinhados com os teus significados. Tu não vai ter a vida dos teus sonhos se tu não souber o que fazer no teu dia a dia e que esteja alicerçado nos teus objetivos e nos teus significados. Essa é a estrutura que vai orientar o teu 2026. Agora, eu quero te colocar aspectos específicos para que tu aplique no teu 2026. Essa é a estrutura para tu definir as tuas metas, os teus objetivos, o que tu vai fazer diariamente. Mas eu quero colocar pontos específicos aqui que tu precisa colocar em prática, que tu precisa aplicar na tua vida para que tu alcance a vida dos teus sonhos. São aspectos que eu percebi como primordiais para que tu esteja conectado contigo mesmo e para que tu esteja no rumo em direção à vida dos teus sonhos. Quais aspectos são esses? Primeiro aspecto: redução dos estímulos. Redução dos estímulos. Primeiro ponto. Coloca aqui, ó. Faz aqui, ó. Pá. Metade aqui, metade aqui. Pontos específicos, pontos importantes. Redução dos estímulos. Tu precisa reduzir os estímulos da tua vida, os estímulos externos. Se tu não reduzir a estimulação externa, tu vai se perder. Tu vai se perder, tu vai consumir muitas coisas e tu não vai ter tempo para pensar em ti. Tu não vai ter tempo para cuidar de ti mesmo. Tu não vai ter tempo para se olhar. E se tu não tem tempo para se olhar, tu não tem tempo para pensar em qual que é o teu significado, quais são os teus objetivos e quais atividades diárias são importantes para ti. Se tu não reduz a estimulação externa, tu não tem a clareza sobre o que tu tem que fazer no teu dia a dia para alcançar os teus sonhos. E além disso, quando tu fica muito estimulado pelo ambiente externo, tu acaba se alienando, tu acaba deixando de saber quem tu é. E essa alienação vai te distanciar de quem que tu realmente é e daquilo que tu realmente deseja na vida. Então, assim, primeiro ponto, tu precisa reduzir estímulos externos.
Segundo ponto. Segundo ponto. Estimular a solitude. Os dois pontos andam juntos. Tu precisa reduzir os estímulos externos, aquilo que vai ocupar muito a tua mente, e tu precisa estimular a tua capacidade de ficar consigo mesmo. Tu precisa aprender a suportar a tua própria companhia. Por que eu digo suportar? Porque no início tu não vai conseguir. No início vai ser difícil. No início, tu vai querer parar de ficar se olhando. Porque se olhar é algo difícil. Se colocar frente às tuas angústias, frente aos teus medos, frente ao que tu não quer olhar, é difícil. É difícil, é doloroso, e tu não vai querer olhar para isso. Mas tu precisa estimular a tua capacidade de se manter em si mesmo, para que tu alcance o que tu deseja. Tu só vai ter a clareza necessária para definir toda aquela estrutura que eu te passei se tu tiver a capacidade de se manter em si mesmo. Se tu não consegue ficar 10 minutos sozinho contigo mesmo, se tu não consegue aguentar os teus próprios pensamentos, alguma coisa tu precisa fazer para mudar isso. Tu não vai conseguir alcançar a vida dos teus sonhos se tu não tiver a capacidade de ficar em si mesmo e de tu não suportar a tua própria companhia. Tu precisa aprender a lidar consigo mesmo, sem precisar buscar respostas externas de como lidar contigo mesmo. Certo? Esse é o segundo pilar. Terceiro pilar. Eu vou te passar 3 pilares essenciais. Tu vai precisar estimular a tua autoestima. A tua autoestima. Se tu quer ser o protagonista da tua vida em 2026, tu precisa ter uma visão de que tu é capaz e de que tu vai alcançar o que tu deseja. Tu precisa ter a autoestima necessária para que tu se veja capaz de realizar o que tu deseja e de que tu se veja competente para alcançar os teus sonhos. Se tu não tiver uma autoestima boa, olha, tu não vai alcançar o que tu quer. Eu aprendi isso na prática. Eu falei pra ti que eu passei por um processo de mais de 6 meses de transformação. E eu aprendi na prática que se eu não me vejo capaz de alcançar alguma coisa, eu não consigo alcançar. Se eu não me vejo competente, eu não vou alcançar. Se eu não me vejo alguém que tem a habilidade e o conhecimento necessário para realizar uma determinada atividade, eu não vou realizar. E eu também não vou me preocupar em aprender, porque eu não me vejo como capaz. Às vezes, tu mesmo se limita, mesmo tu tendo a capacidade necessária para alcançar o que tu deseja. Muitas vezes, tu não aprendeu a estimular a autoestima. Possivelmente no passado disseram que tu era incapaz, te colocaram para baixo, te diminuíram. Só que tu precisa mudar esse padrão. As pessoas te diminuíram, mas agora tu não vai se diminuir mais. Tu vai começar a se olhar com um olhar de carinho, com um olhar amoroso, com um olhar de que tu é capaz. E como que tu pode aumentar a tua autoestima? Bom, seguindo os outros 2 pilares. Diminuindo o estímulo externo, tu vai parar de escutar os outros.
tendo paciência consigo mesmo, tu vai estimular a capacidade de se ouvir e de lidar com os teus monstros. E tu vai buscar atividades, tu vai buscar ambientes que te auxiliem a ter uma autoestima melhor. Eu defino a autoestima como uma capacidade de se olhar como capaz. Como capaz, eu não digo aqui autoestima num sentido de que tu tem que se olhar como melhor que os outros, não. Mas tu tem que se olhar com um olhar de amor, de carinho e de que tu é capaz de realizar o que tu deseja. E é essa autoestima que vai fazer com que tu se mantenha firme diante das dificuldades. Existe um outro termo da psicologia que se chama autoeficácia. Eu relacionaria esses dois termos, autoestima e autoeficácia. A autoeficácia é a percepção que tu tem sobre a tua capacidade de realizar determinada tarefa. A tua autoestima seria a tua visão de si mesmo como capaz de realizar alguma coisa. Como, vamos dizer assim, a tua autoestima define como que tu se percebe, como que tu se valoriza. Se eu tenho uma autoestima boa, eu me vejo como alguém bonito, eu me vejo como alguém inteligente, eu não me coloco para baixo, eu não me coloco como inferior, mas eu também não me coloco como superior aos outros. Eu me coloco como superior a mim mesmo, como superior a quem eu fui ontem. É muito mais uma relação de ti contigo mesmo do que tu e os outros. E o objetivo de tudo que eu estou te passando aqui é tu ficar contigo mesmo. Se tu quer ter um 2026 bom, tu precisa se voltar para si mesmo e parar de olhar para os outros. Tu vai montar uma organização perfeita para o teu 2026 se tu definir o teu significado, os teus objetivos e as tuas atividades diárias significativas. E toda essa tua organização precisa seguir uma redução de estímulos, precisa estimular a tua paciência consigo mesmo, estimular a tua capacidade de ficar consigo mesmo, e tu precisa ter atividades diárias que estimulem a tua autoestima. Porque vão ter momentos difíceis da vida. Vão ter momentos difíceis em que tu, às vezes, vai pensar: meu Deus, como que eu vou resolver tal situação? Caramba, isso aqui é difícil, porra. Tu vai pensar nisso. Tu vai pensar nisso. Mas se tu tiver uma autoestima boa, se tu estiver conectado contigo mesmo, e se tu tiver a capacidade de não se alienar devido aos estímulos externos, tu vai conseguir superar isso. E se tu estiver alinhado com os teus objetivos, com os teus significados, tu vai passar por tudo isso. Tu tem que entender uma coisa. A vida, eu me empolgo pra caramba de falar disso, porque eu sou apaixonado por isso. Sou apaixonado de falar vida do sonho, sentido de vida, organização. Sou apaixonado porque isso realmente transforma vidas e vai transformar a tua vida também. Fica aqui nesse vídeo. Fica aqui comigo, se concentra aqui. Se concentra, porque é a tua vida que tem em jogo. Eu tô passando algo pra mudar a tua vida. Tu precisa ter esse olhar pra ti. Então assim, tu precisa entender uma coisa. A vida não é assim, ó. A vida não é assim. Tu precisa entender que a vida não é assim. Muitas pessoas dizem que a vida é linear, que a vida segue um caminho convencional, que a vida segue um caminho retilíneo, que a vida é só um caminho de paz, que é só um caminho de sem problemas, sem desafios, mas não. A vida não é assim. Se alguém está te falando isso, se afaste dessa pessoa, porque talvez ela esteja apenas te enganando, tentando te vender alguma coisa que não vai fazer nenhuma transformação na tua vida. A vida, e tu precisa entender isso para 2026, porque se tu entender isso, tu vai se preparar. A vida é assim, ó. Eu vou desenhar aqui pra ti. Não ficou tão visual, não ficou tão bonito aqui, mas vai dar pra entender. A vida não é
linear. A vida é assim. A vida tu começa bem, tu começa teu 2026 ali bem, chegou num ponto ali, pá, tu ficou bom, conseguiu fazer algumas coisas, mas pá, deu uma caída. Tu ficou desmotivado, aconteceu alguma coisa, algum desafio, alguma barreira, algum obstáculo, tu não conseguiu ali alcançar o que tu desejava, caiu um pouco. Daí depois tu conseguiu ali fazer, melhorou um pouquinho. Daí aumentou um pouquinho. Daí já aconteceu alguma coisa, Daí tu conseguiu, melhorou. A vida é assim, a vida não é linear, a vida é assim. A vida é assim, a vida é composta de altos e baixos, e tu precisa entender que o que vai definir tu sair desses momentos de baixa é o teu contato contigo mesmo, o teu foco em ti mesmo, a tua percepção de que tu é capaz de superar os desafios e a tua conexão com o teu próprio significado de vida. A vida é composto de altos e baixos, existem problemas da vida, existem dificuldades da vida que tu vai enfrentar. Tu já deve ter passado por muita coisa esse ano. Se tu está nesse vídeo, eu sei que tu passou muita coisa esse ano e que tu deseja mudar de vida e que tu deseja alcançar a vida dos teus sonhos em 2026. Eu sei disso. Eu sei disso e tu precisa entender isso. A estrutura que eu te passei e os 3 pilares que eu te passei para tu começar a aplicar na tua vida, eles não vão fazer com que a tua vida não tenha mais desafios, não tenha mais dificuldades, mas vão fazer com que tu lide melhor com os desafios e com as dificuldades da vida e que mesmo com os problemas da vida, tu se veja capaz de lidar com tudo isso e que tu veja as dificuldades da vida não como um problema mais, mas como uma oportunidade de crescimento. Quando tu está alinhado consigo mesmo, quando tu reduz o estímulo externo, quando tu fica consigo mesmo e quando tu estimula a tua autoestima, quando tu tem tudo isso e quando tu tem atividades diárias orientadas a isso, tu passa por qualquer desafio, porque tu se vê capaz, tu sabe o que é importante para ti. E quando tu sabe o que é importante para ti, tu sabe o que não é importante para ti e tu vai começar a ser mais seletivo sobre o que tu permite e o que tu não permite na tua vida. Tu vai saber o que vai entrar e o que não vai entrar. Quando tu reduz o estímulo externo, tu deixa de ser alienado, tu fica contigo mesmo, tu entende quando uma pessoa está querendo te manipular ou quando a outra pessoa não está querendo te manipular. Então, assim, esses 3 pilares, eles vão fazer uma mudança muito grande na tua vida. Vão fazer uma mudança drástica na tua vida. E essa estrutura que eu te passei vai nortear a tua vida. Vai nortear o teu 2026. É isso que tu tem que fazer. É isso que tu tem que fazer. Orienta, define agora. Agora define com mais clareza teu significado. É uma atividade para tu fazer agora. É um combinado. Eu te passei aqui o que tu pode usar. Eu te passei a ferramenta. Agora tu tem que utilizar para que tu realmente mude a tua vida. Não tem um passo mágico. Eu te ofereci algo. Agora tu precisa pegar e aplicar na tua vida e tu precisa se esforçar também. Para de acreditar que existem fórmulas mágicas para tu mudar de vida. Não existem. Depende do teu esforço e também depende da tua vontade de querer mudar. Claro que existem fatores contextuais, fatores individuais que influenciam cada pessoa, mas no final das contas, é a tua decisão de mudar a tua vida que vai determinar tu fazer o que eu te falei ou não fazer. Que vai determinar tu alcançar a vida dos teus sonhos ou não. No final das contas, é a tua decisão de viver para si mesmo que vai definir se tu vai viver a vida dos teus sonhos. Então, assim, pega esse triângulo, essa estrutura que eu te passei, define o teu significado, define os teus valores, não os dos outros. Define o que é importante para ti. Define os teus objetivos e define as tuas atividades diárias. Lembrando que tudo isso também precisa
seguir os 3 pilares. Tu precisa ter essa definição de objetivos, metas, significados que sejam com poucos estímulos. Tu precisa definir atividades que não sejam direcionadas à estimulação externa, que sejam direcionadas a trabalhar a tua paciência e o teu olhar consigo mesmo. E tu precisa ter atividades diárias que estimulem a tua autoestima, ou seja, tudo se relaciona. Os 3 pontos vão influenciar na estrutura e os pontos específicos da estrutura precisam seguir esses 3 pilares. Tudo se relaciona. Tu precisa aprender que tudo se relaciona na tua vida. E que qualquer decisão que tu tomar vai influenciar na tua vida dos sonhos. Esse é o plano perfeito. Quanto tempo tu tem que seguir ele? Honestamente, para a vida toda. Para tu começar a ver algum resultado específico, eu vou te dizer a partir da minha experiência. Eu segui esse plano, eu segui essa estrutura, eu segui esses 3 pilares por 196 dias. Eu segui por 6 meses. Eu comecei a ver alguns resultados mais profundos depois de 3 meses, 4 meses. Não é algo muito rápido, mas como eu falei, é a construção da tua vida dos sonhos. O teu 2026 tem que ser orientado para ti. Já passou do tempo de tu olhar para si. Tu deixou as tuas metas, os teus objetivos de lado. Tu deixou a tua vida de lado. E tu precisa voltar esse olhar para ti. Hoje de manhã, eu estava tendo uma reflexão, eu estava meditando, eu estava em um momento comigo mesmo. E veio a seguinte frase: o peso da cruz que tu carrega varia de acordo com o tamanho dos seus sonhos. Aquele que deseja alcançar um sonho grandioso vai ter um peso grande. Vai ter um peso para alcançar os seus sonhos. Mas poucos estão dispostos a carregar esse peso. E por isso muitas vezes dizem que não conseguem alcançar a vida dos sonhos. Que não são capazes de alcançar a vida dos sonhos. Eu acredito que tu é muito capaz de alcançar a vida dos teus sonhos. Eu acredito que tu é capaz. E eu acredito que tu pode ser o protagonista da tua vida. Mas tu precisa estar disposto a carregar o peso que é preciso para que tu alcance a vida dos teus sonhos. Eu não digo peso como algo ruim, mas eu digo peso numa questão de assumir responsabilidades. De assumir a responsabilidade da tua vida. De assumir a responsabilidade de viver a vida dos teus sonhos. Tu precisa escolher esse peso, porque se tu não escolher, tu vai viver com um peso. Tu vai viver com um peso que vai te corroer por dentro. Porque tu vai estar carregando o peso dos outros. É muito preferível tu carregar o peso da tua vida, o peso das tuas decisões, o peso dos teus sonhos, porque sonhos grandes necessitam de decisões difíceis, do que tu carregar o peso dos outros. Tu precisa largar o peso dos outros, largar a mochila dos outros e pegar a tua mochila e ir em direção ao que tu deseja. Ao que tu deseja. Pensa. Pensa em tudo isso que eu te falei. Pensa em tudo isso que eu te passei. Pega essa estrutura. Coloca em um papel. Reflita. Reflita, porque depois de hoje, se tu aplicar tudo isso que eu falei e tu se manter constante e tu não desistir no meio do caminho, eu tenho a certeza que a tua vida vai mudar e que tu vai se tornar o protagonista da tua vida, da tua história. E se tu quiser uma mudança mais significativa, se tu quiser algo mais individual para ti, se tu quiser algo mais direcionado e se tu quiser a minha ajuda para montar
o teu plano perfeito. Se tu tiver alguma dificuldade para montar sozinho, clica no primeiro link da bio. Clica no link da bio porque eu acredito, de verdade, que montar a vida dos sonhos pode ser difícil sozinho. Pode ser difícil sem alguém junto. Eu tive esse desafio. Eu tive essa dificuldade. Eu passei por tudo sozinho. E demorei. Demorei muito tempo para entender tudo sobre a vida. Mas tu não precisa demorar esse tempo. Se tu não quiser demorar esse tempo, clica no link da bio. E fica por aqui também. Porque de segunda a sexta eu trago um conteúdo significativo, um conteúdo importante que vai mudar a tua vida. E depois desse vídeo, teu 2026 vai ser melhor e tu vai alcançar a vida dos teus sonhos. Mas pensa assim, começa hoje. Começa a pensar nisso hoje. Não quando chegar ali 31 de dezembro. Pensa agora. Pensa agora, porque se tu não pensar, ó, 2026 vai voar, como 2025 foi. E a tua vida vai passar. Tu não vai nem ver. Então, faz isso hoje, esteja mais presente hoje e mergulhe mais em ti, mergulhe na tua vida, mergulhe na tua história, porque tu merece. Tu merece viver a vida dos teus sonhos, tu merece viver a tua história. Tamo junto, até a próxima e como sempre, mergulhe mais.